tema que eu escolhi, ele vai falar de alguns aspectos do Pathwork. Claro que a gente não vai conseguir falar sobre tudo, porque o Pathwork ele tem um nível de profundidade, de temas bem variados, mas eu espero que com esse tema que eu trouxe hoje a gente consiga contemplar o máximo para vocês também terem um gostinho a mais, né, para quem não conhece e para quem já conhece também revisitar, que sempre é bom a gente perceber outras nuances, né, vistas talvez de um ponto de vista diferente que a gente não tinha olhado antes. E o tema que eu escolhi para hoje é baseado na palestra de número 192, que é chamada Necessidades Falsas e Reais e sua relação com o estado de consciência do homem. Então ali a gente tem duas situações. A gente vai falar um pouco de consciência, é um dos temas que eu mais gosto dentro do Pathwork, e junto com isso, a partir de um processo de autoconscientização, a gente perceber realmente quais são as nossas capacidades que estão atuando na nossa vida, quer seja conscientemente ou inconscientemente, a partir dessas necessidades, né? As necessidades que elas podem ser necessidades que são realmente necessárias, né, do Nasway, e as necessidades que são adjacentes a isso, que vão se tornar necessidades falsas. A gente vai ter um pouco um convite para cada um de nós também olhar o que vai se passando dentro desses lugares. O Pathwork tem um conteúdo que a gente poderia dizer filosófico, teórico, muito apaixonante, como eu disse. Mas o mais importante é que cada um de nós consiga sentir o que vem a partir do que nós estudamos. Porque a partir do que a gente sente é que nós podemos acessar um caminho interno que vai nos ajudar a trazer um processo de autotransformação. Então a percepção mental, que é um pouco que a gente faz aqui, né, quando eu vou apresentando para vocês, vocês vão aguçadamente com a expectativa, tentando entender as coisas, isso é natural, mas é muito importante, o convite que eu faço é que vocês tentem sentir como que cada coisa que a gente vai dizendo vai sendo tocada por vocês, né? Em cada situação a gente traz um conteúdo teórico, mas vocês tentem trazer também para o emocional. Claro que a gente está aqui encontrando agora num momento bem curto, digamos assim, né? O trabalho do Pathwork, ele é um convite a um aprofundamento com um estado de conforto, né? Mas se vocês puderem também fazer aqui, né, vocês vão aproveitar muito. Então vamos lá, vou passar aqui. O que é o Pathwork? A gente começa a falar do Pathwork lembrando de que esse material todo que nós usamos hoje, através dos grupos de estudos, das terapias, das formações, das vivências, dos seminários, workshops, né, e os encontros que nós temos do Pathwork, todo esse material é baseado no conjunto de 258 palestras ou conferências que foram proferidas através de Eva Pierrakos, durante 22 anos, e que, através do sistema de canalização, foi trazido, através dessa inteligência superior, que simplesmente se denominou como sendo o guia. E o guia, né, através de Eva Pierrakos, foi indicando para um grupo que ouvia a Eva Pierrakos, proferindo essas palestras com um conteúdo psicológico, filosófico e espiritual muito profundo. O conjunto, né, a reunião dessas palestras, das perguntas e respostas e de um material adicional produzido pela própria Eva Pierrakos constitui o material que nós chamamos hoje de Pathwork. Então, o Pathwork, como o próprio guia, né, agora eu já apresentei para vocês o guia do Pathwork, ele fala: o Pathwork não é um caminho espiritual e o Pathwork não é um caminho psicológico. Ele é as duas coisas. Ele tem um teor de um conhecimento psicológico, mas ele não é simplesmente esse estado de análise da psique. A gente só consegue perceber toda a magnitude do que é o conteúdo do Pathwork a partir de uma conexão espiritual.
em que a gente observa uma grandeza, né, um alargamento da consciência a partir de uma percepção que vem desse nível espiritual. Então, a gente vai ter essas duas direções, um processo espiritual e um processo psicológico. Aí nós vamos ter, como o trabalho, né, desenvolvido através do PEFORC, a descoberta do poder pessoal interno e, junto com ela, da nossa autoridade interna. Aqui, resumidamente, a gente pode dizer que, conforme a gente vai trilhando esse caminho e vai percebendo todas as nossas potencialidades, como que nós usamos a nossa energia, as nossas emoções, como nós vibramos a partir de tudo aquilo que nós recebemos, digamos, a partir do nosso nascimento, carregando também uma bagagem, nós temos aí um conjunto de questões que precisam ser trabalhadas e que nós vamos observando o quanto nós temos de acesso a esse nosso próprio poder pessoal, o quanto nós deixamos que esse poder seja dado na mão de outras pessoas. A gente pode dar como exemplo que em algumas situações é muito claro que existe um poder que está fora da gente, como a gente pode observar na política. A gente pode falar que não tem conexão com a política, que a gente é apartidário, mas de alguma forma nós somos influenciados pelos políticos. Existe um poder que de alguma maneira está atuando de uma forma externa e que, por bem ou por mal, acaba influenciando na nossa vida. Mas no PEFORC, o objetivo é que a gente traga cada vez mais essa autoridade interna, de modo que a gente seja cada vez menos influenciado pelas autoridades externas. Hoje nós vamos falar aqui um pouco, a gente não vai poder deixar de falar, de duas autoridades que estão na vida de todo mundo, porque eu acho que até hoje ninguém nasce de chocadeira, né? A gente tem as autoridades de pai e de mãe. Esses são dois exemplos de autoridades que são muito influentes na nossa vida, né? São autoridades externas e que, dependendo do nosso desenvolvimento psíquico e espiritual, muitas vezes vão ser autoridades até a hora da nossa morte. E a gente pode purificar isso, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E a gente vai ter também, aqui eu fiz um resumo, claro que a gente vai ter também muitas outras nuances, né, dentro dos propósitos do PEFORC, que é um tema que me é muito caro, que eu gosto muito, que é a capacidade de criar a própria vida. A partir do momento que a gente começa a observar que nós temos um poder interno, mas que esse poder interno muitas vezes não está sendo trabalhado, ou ele não é acessível, e como eu vou falar mais à frente, a gente vai precisar fazer algum processo de purificação para poder ter esse poder, a gente passa a criar a nossa vida, a nossa intencionalidade. Ela, quando purificada, ela pode fazer com que, sim, nós tenhamos uma vida muito mais plena, rica, abundante, feliz, com mais auto-honestidade, com relacionamentos saudáveis e vivendo a nossa plenitude. Essa capacidade de criar a própria vida, ela ocorre para todo mundo que está aqui nessa sala, para todo mundo que vai nos ver depois. Agora, como que a gente está criando isso? A gente está criando numa via positiva, ou a gente está criando numa via negativa, ou a gente não está nem sabendo o que está criando. Então, dentro do propósito do PEFORC, nesse caminho, é muito importante a gente perceber como eu estou usando essa minha capacidade divina, que é de criar o meu próprio caminho. E isso é feito através de um estudo e de um compromisso interno de olhar todas as nossas potencialidades. Porque quando, a partir da centelha divina que está em nós e que tem a vida se manifestando em nós próprios, a gente vai ter aí um trilhar, um caminho a ser seguido. E às vezes a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo, porque a gente tem diversas situações, diversas questões que estão num plano inconsciente. E a gente trazer isso para a consciência vai permitindo que dentro das nossas intencionalidades a gente transforme.
O prazer de viver, que a todo ser vivo é inerente o prazer da vida, que esse prazer seja manifestado de uma maneira positiva e não negativamente. E aí a gente passa a ter uma criação muito mais ampla. Aí eu coloquei ali, gente que mora dentro da gente. Para nós compreendermos, né, todo esse processo da nossa potencialidade, é muito importante que nós tenhamos uma compreensão que a gente não é só o que supostamente a gente vê no espelho. Né? Para algumas pessoas pode até ser. Né? Mas a gente sempre lembra daquelas figuras russas, né, as matruscas, que você vai abrindo, né, vai saindo ali. Tem casos que tem assim, 50 matruscas, né, elas vão ficando até o pequenininho. Com a gente também é assim. A gente tem vários personagens dentro da gente. Só que dentro desse palco da manifestação da nossa própria jornada, muitas vezes a gente não está sabendo quem é que está atuando. Né? Então é como se a gente tendo a propriedade de ser o diretor dessa peça, que é a nossa própria vida, mas se a gente não carrega, né, uma forma de olhar para isso, a gente não entende quem é que está atuando. Então eu vou descrever para vocês alguns desses personagens. A gente tem ali, primeiramente, que a gente poderia colocar como uma classificação bem geral, que vai englobar todo o restante, é o eu superior ou eu inferior, que seriam como se fosse o eu maior e o eu menor. O nosso eu superior é a nossa própria centelha divina, é a nossa parte purificada, que já sabe, que já cria num estado mais amplo. No âmbito oposto, a gente vai ter uma energia densa, que é o nosso eu menor, que não quer nada disso, não quer saber essa coisa de centelha divina. Olha que coisa mais piegas. Né? O eu inferior é isso. Ele não quer crescer, ele não quer ter trabalho, ele não quer ficar nessa história de pé forte, gente. Que é isso? Né? Não tem nada a ver. O eu inferior, ele quer que as coisas estejam simplesmente no mesmo estado que elas se encontram. Se está bom, se não está bom, não está bom. O eu inferior é caracterizado simplesmente por não quero pagar o preço. Tem que chegar aqui com esse trânsito, né? Puxa vida, eu podia estar em casa vendo novela, né? Eu podia estar tomando uma sopa, né? Estou até vendo pessoas que pensaram isso aqui. A expressão ficou bem clara. Mas é assim mesmo, e é normal. Quantas vezes a gente acorda de manhã, ainda mais com esse tempo, atualmente está muito frio, e você tem que levantar cedo para ir trabalhar, ou então para ir na academia, ou para fazer qualquer coisa, o filho que está chorando, e você fala assim, não queria fazer nada disso. É o nosso eu inferior. Esse eu inferior, ele está presente na nossa vida, ele traz uma densidade. Se vocês puderem trabalhar posteriormente, tudo que a gente lembrar aqui, eu quero que fique uma lembrança de vocês olharem para o eu inferior de vocês. Porque olhar o eu inferior é uma libertação. E reconhecer que existe esse eu inferior. Não queria estar aqui mesmo. Vim porque minha amiga me chamou e se eu não viesse, ela ia ficar chateada comigo. Tem várias aqui com amigas. Então, é natural, tá? A gente não precisa se julgar. Mas eu não quero ter eu inferior, né? Eu quero ficar bem na foto, eu quero... Né? PFO, que falou que é um caminho espiritual, se eu falar que eu tenho eu inferior, não vai dar certo. Né? Então eu tenho que fazer aqui, só falta pôr umas asinhas para virar igual anjinho. Né? Mas todo mundo tem eu inferior e não tem problema nenhum. O que a gente vai aprender, isso é uma marca do PFO, que é uma forma de nós olharmos que a gente não vê em nenhum outro processo terapêutico tão claramente. É muito importante a gente aprender a lidar com essa energia, porque ela faz parte da gente. E se a gente não consegue trazer esse eu inferior para ser nosso amigo, ele vai atuar de qualquer jeito. Então você fala, olha, eu inferior, eu não vou dar bola para você, você não vai existir, não vai adiantar, porque de algum jeito, na esquina, ele entra no seu carro e você não vê. Né? Para no semáforo, ele entra e você já muda o humor, você já fala assim, nossa, esse trânsito,
né? Eu estou falando muito do trânsito porque eu peguei trânsito e fiquei ansioso para chegar aqui, então algumas vezes eu vou dar exemplo de trânsito. Então, acolher o eu inferior é uma das características que a gente vai observar nesse conjunto de palestras que o guia nos fala, porque a partir desse reconhecimento e do trabalho com esse eu inferior que todo mundo tem, a gente vai ter aí uma capacidade de ter mais energia. Aí a gente pode olhar também, o eu superior, ele tem uma capacidade mais elevada, né? O nosso eu mais elevado. O nosso eu inferior é, vamos colocar assim, aquela criança que é um diabrete. A gente pode perceber como que a gente sente prazer no estado de eu inferior quando, por exemplo, alguém chega para você e fala assim, nossa, eu te contei aquela última de tal pessoa. Ou então, se você está muito bravo e você quer esbravejar, ou então você quer contar alguma coisa assim que era meio proibida sua, a energia muda, você ganha vitalidade. Só que muitas vezes a gente tem que ficar numa condição de não expressar isso, ou de esconder isso. Por quê? A gente não pode ser mal, a gente não pode ter uma característica que as pessoas vão reprovar. Aí todo mundo vai para aquela terceira configuração ali, que é a máscara. A máscara é uma estratégia da nossa psique utilizada para sermos socialmente aceitos. Aí a gente passa a ter aquela cara de paisagem, ou de Mona Lisa, né? Não tem essas expressões que falam, em que a gente não expressa o que realmente nós somos. E muitas vezes nós atuamos nesse nível de máscara sem perceber. O guia fala que o pior posicionamento é o posicionamento da máscara. Por quê? Na máscara você fica sem energia. A máscara tem um mau cheiro. Ela não permite que a nossa potencialidade seja expressa, seja essa potencialidade a partir do eu inferior ou não. O mais importante, se a gente está nesse caminho de autorreconhecimento, de percepção de como nós criamos, nós podemos, a partir do momento que a gente observa, eu estou no eu inferior, e eu sei que eu tenho um preço a pagar, eu posso ir decidindo as vezes que eu estarei nele. É essa negociação que eu tenho falado para vocês, em que eu vou decidir. Será que eu preciso ter um embate com alguém, ou ficar num estado de vingança, de depressão, de raiva, de medo, de orgulho, e assim por diante, né? A gente tem várias características para eu inferior. E a gente vai percebendo se a gente quer ficar ali ou não. O estado da máscara é um estado de congelamento da nossa essência, que as coisas ficam naquele estado, né? E hoje em dia tem a coisa da plástica, do botox, né? Que você não sabe se a pessoa está rindo, se ela está chorando, né? Ela é bem uma máscara, né? Uma outra característica que nós vamos encontrar é a autoimagem idealizada. A partir dessa nossa concepção social, familiar, né, e do comportamento do grupo, nós precisaremos ter uma forma de agir. Máscara e autoimagem idealizada têm uma característica bem parecida, sendo que a autoimagem idealizada é aquela forma que nós temos como uma característica para sobreviver. Então, se uma pessoa nasce em uma família muito tradicional, em que você ser irreverente, divertido, não é bem aceito. Dependendo das características dessa pessoa, ela pode se submeter àquela família e criar uma autoimagem idealizada de ser do mesmo jeito que as outras pessoas. De ser comportada, de ser educada, refinada, elegante. Tudo como uma característica de autoimagem idealizada. Aí entra o fato de muitas vezes a pessoa não percebe que ela tem aquela característica a partir de uma questão externa. E ela vive muito longe da sua essência. Porque a sua essência, que podia ser de reverência, de diversão, de leveza, foi engolida por um sistema familiar que ela, supostamente, enquanto criança, poderia achar que se ela não tivesse aquelas características, ela seria aniquilada. Ela poderia até morrer se ela não fizesse parte daquele grupo. Então, a autoimagem idealizada,
é uma característica que nos acompanha e que faz também com que a gente não esteja consciente de quem nós realmente somos. A gente pode ver um outro exemplo. Às vezes uma pessoa ela quer ser benevolente e ela quer ter fé, mas por dentro ela duvida muito daquilo. Mas ela vai à missa, ela faz caridade, simplesmente para corresponder à expectativa externa. E se ela não precisa fazer aquilo, se ninguém está vendo, digamos assim, ela não faz. Tá? E um outro fator que eu quero que também fique claro para vocês é o que a gente chama da criança interior. É muito interessante que quando a gente fala da criança, e nós aqui, enquanto adultos, alguém pode perguntar assim, você fala de criança interior, tem uma criança dentro de mim? Ou você está me chamando de criança? É importante a gente entender esse termo, porque isso permeia muito do que a gente precisa trabalhar no nosso nível emocional, porque muitas coisas acontecem a partir da nossa infância, se a gente não puder dizer que tudo acontece na nossa infância, e depois a gente fica tentando consertar o que foi vivido lá. Quando a gente nasce, nós temos, enquanto energia, uma expectativa de um mundo perfeito. E nós não vamos nascer num mundo perfeito, nós não vamos ter pais perfeitos, não vamos ter um ambiente perfeito. Isso para a criança é um choque muito grande, porque ela vem com uma memória de um lugar que havia a unidade da energia, que era só energia. Aqui a gente já começa a ter um campo de dualidade que é energia e matéria, dia e noite, alegria e tristeza, bem e mal. E a criança, mesmo que ela intelectualmente ela não perceba essas nuances, ela sente isso. Ela sente a rejeição dos pais, ela sente a agressão do ambiente. E isso tudo faz com que essa criança que vai precisar de alguma forma respirar, sobreviver, né? Nós temos a pulsação da vida, todos nós vamos sobreviver. Isso é o nosso instinto maior, o instinto de sobrevivência. Essa criança interior, quando ela não é trabalhada na época da sua própria infância, ela vai sendo levada junto com a gente. Então, essa parte da nossa psique e da nossa emoção, que a gente chama de criança interior, é essa nossa parte que a gente poderia chamar da nossa imaturidade emocional. É uma parte que não foi plenamente desenvolvida. E eu me arrisco a dizer que ninguém tem essa parte infantil plenamente desenvolvida. Mesmo que você nasça num ambiente em que os dois pais são psicólogos, são helpers de pathwork, já é um adianto, né? Ser filhos de pessoas que fazem pathwork, mas cada um vai ter o seu próprio script. Cada ser vem com as características que ela precisa vivenciar. E a gente vai ter essa parte nossa que a gente chama dessa imaturidade emocional. É uma memória celular que faz com que exista um conjunto de situações na nossa vida que vão sempre nos relembrar daquelas questões que nós vivenciamos na nossa infância, mas nós não tínhamos capacidade intelectual, consciência para trabalhar com aquilo. Embora hoje em dia as crianças elas estão muito questionadoras, ela fala, pai, por que você vai me bater? Né? Isso às vezes até faz com que os pais pensem melhor. Né? Ainda bem, né, que a moçadinha já está mais encarando, né, para depois não ter que ficar sofrendo tanto com essa imaturidade emocional que talvez das nossas gerações a gente tenha muito. Né? Então, a gente vai sempre ter que olhar para essa nossa criança, essa nossa parte que ficou lá atrás. E ela é muito importante de ser acolhida porque ela faz parte da nossa espontaneidade, da nossa criatividade. Se a gente não traz essa energia de uma criança saudável, a nossa vida pode ficar muito sem graça. Se a gente pensa numa criança espontânea, olha que coisa gostosa que é a gente ver uma criança rindo, né? Uma criança que ri com vontade. E muitas vezes nós travamos essa energia dentro da gente. E fora isso, que vai ser muito do tema que eu quero falar com vocês hoje, das necessidades reais, das necessidades falsas, essa criança, ela tem um controle sobre a gente.
E que muitas vezes, dentro de todas aquelas características, está lá, você está no eu superior, você está no eu inferior, ou você está na máscara, você está na autoimagem idealizada, ou você está na sua criança. Quem já não se viu fazendo birra, né, falando assim, eu quero do meu jeito, você tem que me dar? Todas essas falas são falas dessa nossa criança. Uma criança que não recebeu, e que por não ter recebido, ela ainda acha que precisa receber, mas nós, enquanto adultos, precisamos encontrar outros caminhos. Todos nós temos, em maior ou menor grau, essas, que agora a gente já começa a falar, essas necessidades. Tá? A criança traz uma dor, e dentro de uma necessidade, que eu já vou adiantar um pouco, é o direito de existir. E quando ela tem esse direito de existir e tem a sua singularidade negados, isso é difícil de acontecer. Qual é a palavra que a criança mais ouve? Não. Você não pode fazer isso, você não pode agir assim, você não pode sentar de tal jeito, você não pode comer isso, você não pode dormir tarde, você não pode acordar tarde, você não pode faltar à escola. É o não. Então, a criança, ela tem um condicionamento na vida dela que é algo que parece que é uma lavagem cerebral, em alguns casos. Né? Então, quando isso vem muito forte, a criança vai trazendo uma dor, eu não posso ser nada. Né? Eu não trouxe uma foto, mas eu gosto muito de uma foto que é assim, uma criança, ela indo para uma praia, e ela está com uma bicicleta, com um cachorro e com uma bola. E aí tem uma placa falando assim, proibido bicicleta, animais e jogar bola. Aí ela fica olhando assim para a placa. A gente tem isso dentro da gente. Né? Essa dor é uma dor real, porque a gente passa a não confiar na nossa própria espontaneidade, na nossa capacidade de ter prazer. Quando isso acontece, cria-se uma estratégia, entre outras, uma estratégia de serenidade. Ah, se tem que ser assim, então eu vou ser um bom filho, não vou dar trabalho, eu vou corresponder a tudo aquilo que me é pedido, porque senão eu vou apanhar, eu não vou ganhar presente, eu não vou comer sobremesa, ou assim por diante. E aí eu passo a não me expressar. Muitas vezes a criança, nessa retirada, né, ela, pela violência ou pela imposição de muitas regras, ela, para se adequar, ela passa a ter um outro tipo de comportamento. E isso vai aumentando a dor. Aqui nós temos um exemplo de um círculo vicioso. Nós passamos por muitos círculos viciosos, que é, a partir de um evento negativo, outras questões que se perpetuam a partir de uma intencionalidade distorcida e acabam gerando aquela mesma situação num nível cíclico. E aí, quando eu, no meu adulto, eu também não me expresso, porque eu fui condicionado a não ter essa liberdade de expressão, eu mantenho essa dor que já vem da minha infância. Então, dessa maneira eu quis trazer para vocês bem o que vem a ser essa criança interior e essa que seria a nossa imaturidade emocional. Aí a gente já entra, agora eu já vou falar bem especificamente do tema da nossa palestra. Para a gente ter, se a gente lembra lá o que era o título, né, em relação ao estado de consciência do homem, que necessidades são essas? A consciência, eu gosto muito de uma definição que uma das palestras o guia fala e pergunta assim, o que é consciência? O que é inconsciente? Aí o guia fala, o que não é consciente. É óbvio, mas é muito claro. Né? E dentro do nosso plano de consciência está o nosso poder. Quanto mais conscientes nós somos da nossa capacidade de criar, mais poder nós possuímos. A maioria dos seres humanos está inconsciente do imenso potencial e poderes espirituais que possui. Por que isso acontece? Porque se a gente, num estado não purificado, nós possuirmos todos os poderes que nós poderíamos ter, será que a gente atuaria num nível sempre de eu superior? Sabe aquela fala assim, que todo mundo às vezes fala, né? Eu queria colocar uma bomba na capital do país. Nem vou ser específico.
Né? Se a pessoa tem esse poder real, se a pessoa, se ela fizesse isso, não fale que vai ser bom, né? A gente não sabe. Então, a gente precisa de um estado de purificação, porque o nosso eu inferior atua principalmente com essas características, através da nossa vontade, do ego, do nosso orgulho e do nosso medo. Esses são estados distorcidos da nossa própria energia e que, se eles não estão conscientes, não estão purificados, nós poderíamos usar o nosso poder real de uma maneira muito destruidora. Né? Então aí já não teria nem mais humanidade, se assim fosse. Certo? Dentre outros, né, a avareza, a inveja, a malícia, o despeito, o egoísmo e diversas outras características negativas que precisam ser reconhecidas, integradas e purificadas. A partir do momento que a gente faz esse reconhecimento, a nossa capacidade de acessar esse potencial e poder espiritual é maior. Por quê? Como eu falei anteriormente, a gente passa a escolher. Porque, como eu tinha dito também, o eu inferior, ele não quer pagar o preço. Ele faz e ele deixa a fatura para os outros. Tá? Então, se a gente usasse de uma maneira inadvertida, né, que consequência que o mundo teria ou as pessoas ao redor teriam? Por isso é importante a gente passar por um processo de purificação. O guia vai falar muitas vezes que para a gente acessar um estado maior de consciência, é necessário um compromisso interno desse reconhecimento e de fazer escolhas. Nem sempre é fácil a gente fazer escolhas que supostamente vão dar mais trabalho, mas a recompensa vai ser maior. Trabalho e vontade de sacrificar padrões destrutivos e suas satisfações tão caras e de curta duração. Aqui, isso também não acontece com a gente, né? A gente está fazendo dieta e tem a sobremesa. Fala assim, não vou comer sobremesa, mas a sobremesa está ali, né? A gente vai e come, a gente não quer ter trabalho. Esse é o nosso estado de diariamente de fazer a purificação. É um compromisso genuíno com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente quer que apareça como um melhor para a nossa vida. Quando a gente começa a fazer esse trabalho de autopercepção e ocorre uma entrega interna para olhar para essas nossas potencialidades negativas, a gente vai ter um aumento da consciência, a percepção se agrupa, ou seja, a gente começa a ter mais conscientização de como a gente atua, quem que está atuando. Conforme a gente vai trabalhando nesse caminho, né, os anos vão passando e às vezes demora muito para a gente ter um estado bem consciente de que uma percepção que eu tenho falado aqui, de eu inferior, e falar assim, nossa, agora eu estou vendo claramente que eu estou no meu eu inferior. Às vezes isso pode demorar muito, mas acontece. Essa percepção que vai se agrupando. Um novo conhecimento interno torna-se acessível como manifestação do despertar do eu real. Esse eu real é o ser que contém todas as partes e que pode, a partir do reconhecimento dessas partes, atuar de uma maneira consciente. Quando a gente faz esse processo, a consequência vai ser que esses poderes podem ser utilizados para a cura, para a ajuda, para aumentar a realização e consciência de si mesmo e para a cura dos outros. Aí se a gente pega essa frase aí, se a gente olha no eu inferior, o que o eu inferior vai falar? Imagina. Que sem graça. Que cura, ajudar. Nossa, eu quero paterno, eu quero que a coisa exploda. Então, não dá para acessar essa potencialidade do eu real a partir da negatividade. A gente vai ter que purificar. Existe aí uma inteligência de uma energia divina que só vai permitir que esse poder espiritual seja acessado a partir dessa purificação. Consegui convencer vocês? Né? Se a gente lembra, né, que o eu inferior não vai querer nada disso, a gente não vai ter aquilo ali também. Tá? A gente vai ter que fazer aí uma negociação. O poder, né? A gente está falando aqui de consciência
que também tem a ver com o poder. Quando ela vem a partir de uma tentativa desse pequeno self, que seria o nosso eu menor, vem com abuso do poder. E isso provoca destruição da saúde. Quantas vezes, quando você atua no eu inferior, aquele eu inferior que vai ser bombástico mesmo, invariavelmente a consequência é uma ressaca moral. Você fala, não precisava ter feito aquilo, eu não precisava ter agido daquela forma, eu não precisava ter batido, não precisava ter rompido, né? Não precisava ter matado, né? É uma ressaca que vem, e isso acaba tirando, né, um funcionamento fisiológico bom, e pode trazer doenças também. Mágoa, pessoas que ficam com mágoa, né? Hoje em dia a psicossomática mostra que sentimentos não manifestados, não resolvidos, viram câncer. A gente destrói a saúde a partir desse lugar. E criação de acasos infelizes. Aqui também é uma coisa que eu quero que vocês se lembrem muito. Como eu falei, nós temos uma capacidade inata de criar. Quando nós estamos lidando nessa nossa parte inferior, o que a gente quer é situações infelizes. E a lei do retorno, ela é muito clara aí. A gente vai criar situações infelizes porque o eu inferior gosta delas. Aí a gente pode se colocar, mas que loucura você achar que eu quero criar situações infelizes, mas se a gente segue por essa linha que eu estou mostrando para vocês, fica muito claro, né, que se eu tenho um prazer negativo, distorcido pelas coisas que não são as que vão me dar trabalho, para que elas se manifestem de uma maneira mais consciente, eu vou ficar à mercê de situações que podem não ser as melhores para a minha vida. Então, sim, a partir desse lugar de inferioridade, a gente vai criar acasos infelizes, que acaso, ali a gente pode colocar como sendo figurativo. Por outro lado, no nosso eu real, quando a gente reconhece essa potencialidade, a gente tem uma possibilidade de incorporar mais dessa energia total na nossa vida, a manifestação é de amor, de cura e de realização. Tá? O processo de purificação vai trazendo na nossa vida segurança, ajuda na resolução das questões da vida, porque muitas vezes nós nos colocamos como sendo vítimas do destino, vítimas da situação, e isso faz com que a gente supostamente não tenha a possibilidade de alterar, digamos, o nosso destino. Quando a gente passa por esse processo de purificação que eu estou tentando mostrar para vocês como sendo a percepção de quem eu sou e como eu uso as minhas potencialidades, eu posso ter, sim, uma capacidade muito mais ampla de resolver todas as questões que me incomodam. E eu vou ter a cura dos males, né? A cura das minhas infelicidades, dos meus processos que não trazem alegria na minha vida. Como que a gente faz isso? Eu falei que o Pathwork pede um exercício de compromisso. Nós temos que ter muita auto-honestidade e coragem para olhar tudo o que tem dentro da gente. Né? A gente poderia brincar. O eu inferior muitas vezes pode parecer um bichão, né? Ou seja, uma parte nossa negativa que eu não quero nem mostrar no espelho. Eu não tenho orgulho dele, mas eu preciso encarar para eu poder passar por esse processo de purificação. Entrar e passar por aquilo que amedronta e que deseja evitar. Superar e alcançar o estado no qual o que era temido não existe mais. Aceitar plenamente a falta de visão de agora e o grande medo por ela criado. Uma das situações da inferioridade é o medo. E quando a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, quando a gente não tem domínio, é natural que nós tenhamos medo. Mas, por outro lado, quando a gente alimenta isso faz parte desse ponto de não querer olhar para todas essas questões que foram mostradas, né, que é o compromisso de fazer o processo de purificação. Quando a gente
faz esse processo de auto-honestidade, a gente passa a alcançar o estado mais amplo de consciência, que não é uma ilusão, mas uma realidade. Não um pensamento pleno de desejo, não um escape, mas uma realidade concreta do ser e da vida como ela é realmente. Mas para isso tudo acontecer, o guia fala, isso não chega de graça. Qualquer pessoa que embarque nesta viagem deve comprometer-se plenamente com tudo o que essa busca significa. O que essa busca significa? Esse compromisso, esse olhar para essa parte sua que supostamente não é tão bonita. No curso dessa jornada, para experimentar os velhos sentimentos que não haviam sido plenamente experimentados anteriormente, vocês também enfrentam as necessidades que tiveram quando crianças, necessidades cujas não realizações causaram a maioria dos sentimentos dolorosos e, consequentemente, reprimidos. Que veio a dor, o medo, a culpa, a raiva. Aí a gente já começa a perceber que as nossas necessidades, quando nós somos crianças, quando elas não são satisfeitas, isso vai gerar um estado de infelicidade que é consciente ou não. E enquanto a gente não percebe esse processo, a nossa vida vai andando em ciclos, como uma grande espiral, e que em cada momento em que aquelas mesmas situações que repetidamente aparecem na nossa vida, elas não são vistas, na próxima estação ela vai aparecer, até que uma hora a gente tome consciência de que aquilo está em mim. E essas necessidades, elas serão necessidades que são nossas, mas muitas vezes a gente coloca esse estado para as pessoas cuidarem. O conjunto de pais com as suas deficiências, o ambiente e algumas condições específicas vão trazer o conjunto de questões que eu vou vivenciar na minha vida. Nós podemos dizer que nós vamos nascer em um ambiente familiar, em uma determinada questão social, política, econômica, temporal, com tudo o que nós precisamos para o nosso crescimento. Para que nós possamos acessar material inacessível, adormecido e que bloqueia a purificação total. Então aqui nós temos um contrato que na maior parte das vezes a gente não lembra deles e a gente não quer cumprir esse contrato. De que eu vou ter uma relação familiar, com um pai, com uma mãe principalmente, que vão trazer as dores que eu preciso vivenciar. E que através da não satisfação dessas necessidades que todas as crianças têm, vão perpetuar na nossa vida, provocando muitos desencontros e infelicidades. Não experimentar plenamente o passado como criança faz com que, como eu disse, ocorra uma atração de experiências semelhantes no adulto. E que o não reconhecimento do que se sente e vive agora, na experiência repetida, faz com que essas situações estejam ali. E que, se a gente não traz para o campo de consciência que esse é um lugar que eu preciso olhar, porque eu preciso resolver internamente, ele vai ficar, né, como um disco furado. Né? Quando você não dá um tapinha, né, na agulha para ela passar em frente, você vai ficar ouvindo aquele mesmo chiado. O que a gente pode fazer? A consciência dos sentimentos passados faz com que a gente tenha consciência de como a experiência se repete. Então a gente pode dar um exemplo aqui. Toda criança tem necessidade de ser alimentada. É uma das necessidades infantis. Né? Uma criança não tem condição de se nutrir sozinho. Né? O ser humano é o ser mais dependente, né, na sua infância. Né? Os animais, né, os mamíferos em geral, eles têm um período de contato com a mãe muito pequeno e depois disso eles já se tornam autônomos. Nós não, nós dependemos durante um tempo muito maior dos nossos pais. E se eu não tive essa nutrição, né, na minha vida, eu posso vibrar durante muito tempo, por exemplo, na escassez, de achar que eu não vou ter condições de me nutrir, por exemplo.
enquanto eu não trago consciência de que isso pode ser uma dor que eu carrego, que eu preciso olhar, e que talvez as condições não eram propícias realmente para uma pessoa ter porque às vezes as questões financeiras da família em determinado momento, quando a criança era pequena, fez com que a criança passasse por alguma situação de escassez, e ela carrega aquilo, era uma necessidade dela que às vezes, isso pode até parecer de folhetim, mas isso às vezes acontece, de pessoas que não têm comida. Olha que necessidade básica, e a criança pode ter passado por isso. Pessoas que viveram na guerra, a gente pode perceber que isso é muito claro. Então, enquanto a gente acha que isso eu não tenho acesso, eu posso continuar vibrando nessa escassez. E, se eu vibro na escassez, o que eu vou atrair? A própria escassez. O estado de torpor, acerca dos seus sentimentos passados, entorpece-os diante das experiências similares de agora. Quero que vocês comecem, quando vocês forem para casa, durante a semana de vocês, como eu tinha falado de sentimentos, vocês tentem lembrar que dores que vocês viveram na infância de vocês e que podem ser um desses sentimentos que ainda fazem com que você tenha algum tipo de interrupção do fluxo de energia na vida hoje. Se vocês experimentam plenamente e, consequentemente, compreendem, tornarão as repetições posteriores supérfluas. Então, aqui o guia convida que a gente comece a olhar para isso e, eu vou dar mais um embasamento aqui daqui a pouco, a gente comece a olhar que isso é meu e eu não preciso projetar para que alguém venha resolver. O elemento mais doloroso é o não preenchimento das necessidades legítimas quando crianças. A criança, quando ela não é cuidada, isso cria realmente uma ferida na estrutura psíquica da pessoa. A negação das necessidades reais cria as necessidades falsas. Então aqui, o que vai acontecer é que, quando a criança não recebe, no momento em que ela precisava receber, o adulto continua vibrando, quer intencionalmente ou não, que alguém dê para ele aquilo que ele não recebeu quando era uma necessidade da criança. Quais são as necessidades reais e as falsas? Você já deve estar achando que eu estou enrolando, que até agora eu não falei. Em primeiro lugar, o que é real em um período da vida de uma entidade pode ser completamente falso e irreal num período posterior. A gente falou da nutrição. Para a criança é real. Se o bebê não recebe alimentação, ele morre de inanição, ele vai morrer de fome. Mas o adulto, ele não precisa passar por isso. Mas quem tem filho adolescente, muitas vezes pode perceber isso, O filho fala assim: mãe, se você não fizer comida para mim, eu vou morrer de fome. Entende? Situações, quem tem filho homem, adolescente, muitas vezes acontece isso. Tem muitas pessoas fazendo assim. O que é uma necessidade real para uma criança não é o desaparecimento dessa necessidade. É importante a gente perceber isso. Se a criança não foi nutrida lá na infância, não quer dizer que isso desaparece na vida dela. Pelo contrário, a negação dessa dor perpetua isto e projeta-a no tempo e sobre outras pessoas. E assim se torna uma falsa necessidade. É o que eu acabei de explicar do filho adolescente que não quer ir fritar um ovo, fazer um miojo quando a mãe está viajando. Que seja uma situação dessa. Quais são as necessidades reais da criança? Uma criança necessita de proteção. Necessita ser simplesmente um receptor em termos de cuidados, nutrição, bons sentimentos, atenção, apreciação de sua própria singularidade. Então, muitas vezes, quando a criança, olhando ali pela primeira necessidade, ela se vê num ambiente vulnerável, a primeira necessidade não está sendo cumprida. Ela não vai se sentir protegida. A gente olha isso, a gente pode pensar, isso é muito distante de mim. A gente pode pensar, por exemplo, como eu falei, de vulnerabilidade, a gente pode pensar nas comunidades vulneráveis. Mas a vulnerabilidade, em termos da proteção da criança, ocorre quando um lar é desfeito, quando os pais se separam, por exemplo. Isso pode trazer
muita desproteção para a criança. Um pai ausente ou um conflito familiar pela disputa desse próprio filho, ele pode se sentir sim desprotegido. Os próprios cuidados, né? A alimentação, a roupa, o direcionamento para a escola, né? Entender o que a criança está vivendo naquele momento. A nutrição, né? Isso é um dos aspectos mais óbvios como uma necessidade real da criança. Trazer bons sentimentos, né? Muitas vezes a criança passa por situações de rejeição, né? A situação, por exemplo, que é muito comum, um pai que queria um filho homem e nascem 5 mulheres, né? Ou o contrário, um pai que queria uma filha mulher e só nasce homem, né? Ou uma família que queria ter só um filho e surge o segundo, né? Às vezes, como a gente coloca ali, bons sentimentos, né, é realmente fazer com que essa criança se sinta acolhida, seja bem-vinda, e que às vezes não acontece. E que os pais muitas vezes podem até negar, não, você não foi planejado, mas a gente deu um jeito, né? Mas a criança sente a situação, né? É inerente, né? O forte da criança é o emocional dela, porque no plano consciente ela não tem ainda uma compreensão racional. Ter atenção, né? Aqui a gente vê o que acontece na sociedade moderna. Quem que dá atenção para a criança? A babá, os professores, né, as cuidadoras da creche, que a criança hoje com 2 anos vai para a escolinha e só volta à noite dormindo. E a atenção dos pais? É a mesma coisa a cuidadora dar atenção que os pais dar atenção? Não, gente, porque existe um envolvimento, porque o contrato que a criança fez foi com os pais, não foi com aquela mocinha que vem toda de branquinho, né, que a gente chama de cuidadora. Não é a mesma relação. E ele vai sentir essa falta de atenção. E a apreciação da sua própria singularidade. Aqui eu já até esbocei anteriormente um círculo vicioso, né? Que é o que a gente coloca, né? A criança não tem como se manifestar, porque ela só recebe não, né? Tem uma pesquisa, não me lembro os números, mas a quantidade de não que a criança recebe é assim, fenomenal, tá? Ou seja, ela não pode ser quem genuinamente ela é. Se ela é arteira, ela não pode fazer arte, né? Se ela é muito quieta, os pais ficam preocupados. Não, você tem que fazer, aí coloca na natação, na escolinha, para fazer camping, e assim vai. A criança ela não tem, né, como falar assim, deixa eu ser como eu sou, né? Então, esse é uma das feridas que a criança vive e vai fazer com que ela tenha muito receio de expressar quem ela realmente é. Tá? É uma dor que ela vai carregar. Então, olhando todas essas necessidades reais, vocês podem olhar também como vocês, enquanto criança, tiveram isso em um determinado grau ou não. A partir dessa situação, quando o adulto, né, vira adulto, né, essa criança interior, ela continua agora transformando essas necessidades reais na idade adequada, passam a ser necessidades falsas. Mas o adulto que não tem consciência disso, ele se ressente e ele não quer crescer por isso. E ele vai para um processo de vingança. Ele quer, de alguma forma, agora que ele tem o poder de ser adulto, ele quer se vingar e ele quer punir os pais. Uma das formas que o filho pune os pais é não crescendo profissionalmente, emocionalmente, não dando certo na vida. É como se internamente essa criança ferida jogasse na cara dos pais, dizendo assim, você não me deu quando eu era criança, agora eu também vou ser sempre dependente de vocês. A gente vê aí a adolescência tardia, né, que antes era 20 e poucos anos, agora já tem 30 anos, 40 anos, né, daqui a pouco está ali páreo a páreo, né, o pessoal não sai mais de casa. E o que é muito comum esses adolescentes tardios, que eles têm uma certa dependência financeira também dos pais. E isso pode, claro que a gente não vai categorizar de achar que em todas as situações seja assim,
Mas em muitos casos, é essa criança que não recebeu e que fica querendo que os pais deem. Isso é uma espécie de vingança, para que eles tentem, de uma maneira infrutífera, fazer com que aqueles pais consertem o erro, o suposto erro que ocorreu na infância. Mesmo que fosse possível para um adulto obter, finalmente, pais substitutos que fossem ideais e perfeitos, de acordo com as noções da criança que sofreu a privação, para o adulto, toda essa doação, vinda do exterior, nunca poderia trazer preenchimento. Então, não tem para mais ninguém que está aqui a ilusão de achar que ainda vai poder receber desse lugar de fora dos pais. A gente vai poder colocar que uma necessidade é falsa quando ela tem uma expectativa externa na condição de adulto. A criança, ela precisa receber. Ela precisa ter um direcionamento, como a gente viu as necessidades reais dela. O adulto não. Então, tudo que a gente coloca como sendo uma exigência externa, você tem que me dar, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que você refaça, eu quero que você reconheça, vocês podem começar a olhar como sendo uma necessidade falsa a partir de agora. A plenitude tão dolorosamente buscada pode ser obtida apenas quando a pessoa segue buscando dentro de si mesma tudo aquilo que ela ainda busca fora de si. Necessidade falsa. Então a gente pode olhar o adulto que cresceu, que carrega essa criança, a partir de então, tendo esse processo de conscientização, ele precisa dar mão para essa criança. É o que muitas pessoas perguntam, e como eu faço? Tem essa criança, tem toda essa história, nesse enredo, e o que eu faço? Agora é preciso que a gente, enquanto adulto, olhe para essas necessidades lá da criança e nós mesmos possamos dar a essa criança o que ela não recebeu de fora. Esse é o caminho. Aí a gente olha aqui, o guia vai falar muito do centro vital. O centro vital é o nosso processo criativo, a nossa criatividade. E quando a gente fica nessa acusação, responsabilizando os pais e a vida, a gente se coloca como vítima, porque eu fui vítima de pais abusivos, de violência, de agressão, tudo isso é real. A gente não vai desqualificar uma pessoa que chega e fala assim, olha, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, ou eu tive uma privação de determinada coisa. A gente ouve histórias assim muito fortes, isso é real. O que a gente precisa mudar é a projeção que a pessoa ainda faz, achando que ela vai resolver lidando com os causadores daquela situação naquela fase da vida. Aí a gente entra para o processo de autorresponsabilidade. Só nós poderemos resolver a partir de então. Para a gente poder acessar esse nosso centro vital e ir para aquele processo de purificação. Os passos. Como a gente vai lidar com esse processo de transformação que a gente está propondo aqui? Assumir a verdadeira autorresponsabilidade. Ou seja, eu sou responsável, enquanto adulto, por mim mesmo. Não vai ter mais ninguém. É muito interessante que acontecem algumas situações assim de herança, de dinheiro dos pais. A gente ouve assim, não, mas meu pai tem que me dar. Eu quero um apartamento, eu quero que ele me dê uma mesada, ou eu não quero que meu pai ou minha mãe não mexa nos bens porque eu quero que fique de herança para mim. Que parte é essa? É a nossa criança que quer. Mas a gente tem que ser autorresponsável para trazer a abundância na nossa vida. A gente ficar esperando que venha isso dos pais é uma necessidade falsa. Parar de esperar os bons sentimentos vindos de fora. Isso daqui por exemplo, uma criança que não teve a sua singularidade reconhecida. E o adulto fica lá, quietinho, tímido, esperando que alguém fale assim, nossa, você tem algum talento, você quer cantar, quer dançar? Ele espera ainda que alguém traga para ele essa possibilidade de se manifestar. Essa situação externa, ela não vai acontecer mais, ela não vai adiantar, nem como a gente acabou de ver.
está menos dependente de ser louvado e amado, né? Passar a mão na cabeça da criança, ô meu filho, como eu te amo, né? Isso é para criança. Mas a gente, muitas vezes adultos, a gente espera, né? Nos relacionamentos amorosos, né? Você não vai me elogiar, né? Aqui nossa criança fica toda triste quando isso não acontece, né? Quando a mulher não corta o cabelo e o marido não percebe. A criança dela que está precisando que observe, né? Ser capaz de dar a si mesmo a estima que não pode se dar quando era uma criança exigente e ressentida. Nessa hora que a gente também vai olhar e dar colo para essa criança, a nossa criança ela é bem voluntariosa, viu? A gente acha, que bonitinho, né? Ela te morde, ela briga com você, ela cospe na sua cara. Ela é a criança exigente e ressentida. Ela não está deixando barato, tá? Mas a gente precisa trazer esse carinho para ela. Mesmo você sendo chatinha, eu gosto de você. Se for a situação, né? Porque não fala, o pai fala assim, nossa, você era bem chatinha quando você era pequena. Chorava muito, era rabugenta, queria tudo do seu jeito. Roupa não podia nem mexer, você só podia usar o que você queria, não é? Não tem muitos casos assim? Centrar-se em si mesmo, ao invés de se pendurar em outro ser. Então, quando a gente coloca, né, no colo do outro as nossas necessidades, a gente acaba entregando de novo para as autoridades externas que não resolveram essas nossas exigências quando nós podíamos tê-las satisfeitas, quando éramos crianças. É fácil. Assim, olhando assim, né? Está menos dependente de ser louvado, de ser amado, né? Centrar-se em si mesmo, é tudo muito bacana, né? Mas é importante que a gente deixe isso coagular no nosso nível emocional. No momento que você se sente rejeitado ou rejeitada, se olhar assim, nossa, minha criança foi pega aí. Será que essa é uma rejeição real? Será que essa é uma situação realmente que eu preciso dar tanto valor e a partir disso ficar emburrada, brigada o dia inteiro, de mau humor, infeliz? Né? Olha como eu estou projetando. Isso é uma necessidade falsa. Né? Os resultados. Né? Quando a gente diariamente olhando, percebendo, lembrando de tudo isso, né? Não também neuroticamente, né? A criança não é. Não, mas deixar que um estado de percepção natural venha para a nossa consciência. Tá? O que a gente vai perceber? Um aumento da habilidade para ter um fluxo forte de sentimentos bons e calorosos, o desejo de dá-los, em vez de despeitadamente recusá-los. Aqui a gente olha que uma das expectativas da criança é receber amor. A expectativa no adulto, quando permanece assim, ela já não vai ser mais real. Porque no nosso adulto, nós podemos trabalhar com a forma emocional de uma maneira diferente. Porque nós temos, ainda no adulto, aquela forma de agir. Eu só vou amar se eu for amado. E a lógica ou a possibilidade é ao contrário. Eu dou o amor e a consequência disso é o próprio amor. Não é receber amor. A gente sabe, se eu te amar, você vai me amar, então fica tudo bem, é um escambo. Né? Mas nessa posição de criança, a gente quer receber, não é? A gente quer ser elogiado, quer ser amado, quer receber presente, né? Mas na hora da gente fazer isso, não, porque quando eu era criança eu não recebia, então agora eu quero receber tudo. Né? A gente pode até passar por essa fase, mas lembrar que isso hoje tem uma duração, tem um efeito, uma validade, não é o real. A habilidade de experimentar o prazer vindo de dentro do corpo e da alma, e dá-lo, ao invés de, com usura, insistir em recebê-lo. Eu acabei de falar. Tudo isso preencherá o vazio anterior. Porque, como a gente falou há um tempinho atrás, mesmo que nós tenhamos pais substitutos que sejam amorosos e que tentem suprir todo aquele amor que não foi dado
no não preenchimento das nossas necessidades reais, isso para o adulto não serve mais, porque agora é com a gente. Quais são as necessidades reais do adulto? A gente está falando aqui todo mundo enquanto adulto, né? A gente falou só dessa criança. O adulto precisa ter autoexpressão. Ele precisa se perceber em crescimento e em desenvolvimento. O adulto precisa de ter o alcance dos seus potenciais espirituais e tudo mais que advém disso. Ele precisa ter prazer, amor, preenchimento, bons relacionamentos. Fazer contribuições significativas para a ordem das coisas, no grande plano no qual todos têm uma tarefa. Então, se a gente olha essas necessidades reais do adulto, a gente pode ter parte delas preenchidas na nossa vida, a gente pode ter todas elas satisfeitas na nossa vida. Mas se tiver alguma dessas necessidades do adulto que a gente não consegue acessar, como por exemplo ali, bons relacionamentos, sentir prazer, se sentir preenchido, satisfeito, muito provavelmente existe uma parte de uma necessidade infantil que não foi preenchida e que impede que essas necessidades do adulto se correspondam. Como a gente falou, muitas vezes a criança ressentida na vingança e na punição aos pais, ela não vai evoluir profissionalmente, ela não vai encontrar uma carreira, então ela não faz uma contribuição significativa, né? Ela não deixa uma obra, ela não faz um trabalho que seja bom, ela não sente prazer naquilo que ela faz. Tá? Quando a gente observa algum nível de obstrução na nossa vida, quando alguma daquelas necessidades reais do adulto não forem possibilitadas, quando elas não estiverem acontecendo na nossa vida, isso como sendo uma obstrução, a gente pode observar que, nesses casos, existe a perpetuação de uma necessidade que uma vez foi real, mas que agora é falsa. Então aqui a gente tem uma chave. Cada um de nós pode olhar. O que é aquilo que eu não consigo obter? O que é aquilo que me frustra? O que aquilo não se transforma na minha vida, parecendo uma obstrução? Eu preciso observar que pode ter uma daquelas necessidades infantis que hoje eu ainda continuo exigindo que ela seja satisfeita. Onde quer que haja obstrução, não preenchimento, um muro em sua vida, deve ser buscada. Aí está uma necessidade irreal. Vocês devem encontrar sua própria teimosia que diz: deve ser desta maneira, não daquela. A vida deve me dar isto, eu devo receber isso. Existe um voluntarismo, uma obstinação nossa que faz com que eu insistentemente queira algo que não é possível mais ser desse jeito. Expressar essa voz e reconhecer pelo seu engano. Quando eu começo a olhar, bom, existe mesmo uma obstinação em mim, será que eu realmente vou conseguir isso? Isso começa a provocar uma transformação, que é o processo de auto-reconhecimento. Todos nós podemos olhar que se tem algo que não flui, e que se a partir dessa falta de fluxo eu estou distorcendo a minha necessidade, e a partir dessa distorção da necessidade eu estou tendo uma obstinação, eu posso começar a fazer com que algo se modifique, que vá para um outro fluxo. Algo se libertará instantaneamente. Questionar a validade das necessidades falsas. Então é importante, quando a gente começa a perceber qual era a função do cuidado da criança e como o adulto pode se satisfazer, as necessidades do adulto. Aí o guia nos indica, que é uma forma de nós, através de meditação, de intenção, de percepção, a gente começar a fazer um trabalho para a gente mudar essa energia. Porque, como eu disse, às vezes, como eu falei lá, dos passos e das consequências, ele pode parecer tudo muito bonito, mas eu posso sair daqui e amanhã nem lembrar mais disso e continuar as coisas do mesmo jeito. Eu devo colocar uma intenção para fazer com que algo se movimente no nível mais profundo
dentro do meu emocional? Aí o guia fala: do fundo do seu ser, a partir do centro do seu plexo solar, né, da minha conexão de poder, a voz da sabedoria os guiará. Ele já os guiou antes, em outras áreas onde vocês não estavam bloqueados. Mas não podia guiá-los onde vocês ainda estavam muito necessitados de ajuda, tanto de dentro de vocês mesmos, quanto de fora. Aí o pedido de guiança. Uma necessidade real é uma demanda que nunca é respondida com uma negatividade. Então, se você tem uma obstrução na sua vida e você ora, você pede, o que a gente fala do pedir guiança é pedir uma orientação, uma presença do nosso eu superior para nos ajudar a fazermos com que aquilo que está preso flua. Se é a partir de uma necessidade real, aquilo vai fluir. Se não estiver fluindo, aí você tem que começar a investigar. Tem uma necessidade falsa aí. Tem alguma exigência da minha criança que queria de tal forma e que não vai fluir, que não vai funcionar. Mesmo que vocês se sintam ainda fracos demais para assumir o compromisso total que é necessário, vocês podem pedir ajuda para serem capazes de fazê-lo. A ajuda virá. Isto é o objetivo mais importante, a partir do qual tudo é consequência. Quando vocês evocam agora a dor do passado, por tanto tempo esquecida, a qual vocês acham que está abrindo feridas em vocês, descobrem também o quanto permanecem engaixados na culpa. Pois não importa o quanto seus pais falharam, já que eles são apenas seres humanos falíveis, e eles a eles não pode ser atribuída a responsabilidade pelo seu sofrimento de agora. Menos ainda no que se refere às outras pessoas, que vocês esperam que paguem por todos os males por que passaram. Então a gente tem essa forma de observar e tentar olhar o quanto eu posso liberar o que hoje no adulto, né, nós podemos olhar como seres humanos. Os nossos pais são seres humanos, falíveis, com defeitos, e que muito provavelmente fizeram o que podiam fazer. E aí a gente vai encerrar com essa percepção de que é importante nós liberarmos as nossas exigências infantis. É importante nós percebermos quais das necessidades reais da criança não foram supridas o quanto nós gostaríamos que fosse. E a partir disso nós observarmos o que está obstruído na nossa vida, o que a gente tenta modificar, o que a gente tenta obter e não consegue, e que aí tem uma necessidade falsa. Lembrando que uma necessidade falsa é uma exigência que seja resolvido de fora. Você tem que me dar, você tem que me amar, você tem que me nutrir. Quando vocês penetram nos seus sentimentos mais profundos, meus amigos, não haverá perigo de se perderem numa dor insuportável, pois não importa quão difícil a sua infância foi, não importa quão negativa a experiência que tiveram e não importa quão cruéis os seus pais foram. As causas reais da dor não foram essas. A causa é a sua persistência e teimosia em continuar engaixado em necessidades que agora são falsas, em exigir sempre que as condições sejam diferentes e que a vida arranje tudo e lhes dê gratuitamente, deixando-os como meros receptores, deixando-os fora do jogo da vida. Jogo aqui colocado de modo positivo. Então a gente olha aqui o que se fala em várias correntes psicológicas, né? Resolvam os seus pais, liberem os seus pais. Aqui a gente olha com esse viés. Parem de exigir que esses pais, presentes, ausentes, vivos, não vivos, separados, desconhecidos, façam por você. Como ele fala, a causa é que você fica enganchado em querer que seja de um jeito que não tem mais como ser. Está entregue para a gente. Tá? Eu quero agradecer pela atenção de todo mundo.